Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos, muito boa tarde. Bom demais ter todos vocês aqui na companhia, meus amores. Verdade, e findando mais uma semana, hein, Darleide? Olha só que coisa boa, hein? Fechando mais uma semaninha e é um privilégio muito grande ter você juntinho com a gente ao longo de toda essa semana que está sendo bem especial, onde você tem acompanhado através da TV Novo Tempo programas incríveis. Inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre esse programa que está acontecendo aí desde o comecinho da semana à noite aqui na TV Novo Tempo. Já já a gente fala mais. Nessa semana toda especial, meus amores, hoje nós vamos conversar sobre o amor que transforma vidas, o amor que transforma famílias, esse amor que é o amor de Deus, transformador, regenerador no coração de cada um de nós. E temos perguntinhas, queremos a sua participação e é sempre muito bem-vinda para conhecer junto com a gente a história de um casal que Uau, é meu amigo. Que história, hein, Darleide? Uau! Menina, história que a gente pode ver claramente o grande conflito na vida deles. Verdade. Não é mesmo? Uhum. A gente vendo aí todos os altos e baixos, mas Deus presente em todos os momentos, que eu acho que acontece na sua vida aí também, né? Você tem altos e baixos? Você sente às vezes aquele grande conflito acontecendo na sua vida, na sua família? Uau! E aí, como superar tudo isso? Fica com a gente porque a história de hoje é a história que a gente vai conhecer do Otoniel e a sua esposa, né, a Cristina. Eles vão contar um pouquinho dessa história marcada aí por muita perseverança, fé e que começa com uma transformação incrível, né? Só para você ficar ligadinho, não sai daí, porque é de fato uma história que vai tocar o seu coração. Ele estava preso. Ela foi visitá-lo. Começam a conversar sobre o amor de Deus. Esse amor que vai transformar a vida dos dois a partir dali. Não perde, fica com a gente. Nós ainda temos a participação do pastor Éder Ferreira para a gente comentar justamente sobre esse aspecto tão principal da vida cristã. Quando Jesus chega na vida de alguém, ou nós somos transformados ou nós permanecemos e eu diria que até pioramos, porque ninguém rejeita o amor de Deus para ser feliz. É Bom, verdade. e ainda temos uma reportagem especial com a Sarah Rabit. Sarah Rabit, ela foi a um asilo, um lar de idosos, para poder levar, e não só levar um pouquinho de amor a essas pessoas, mas receber amor e conhecer um pouco de algumas histórias ali. Um momento muito legal, muito bonito, rolou até pintura, quadros e tal, foi legal, hein? Que lindo. Menina. Meus amores, amor na prática, afinal de contas, amor é comportamento, sabia? Pois bem, pausa bem rapidinho, já estamos de volta, já chegamos com você por aqui no seu Entre Família, que só está começando. Até já. Voltamos e falando desse amor que transforma a história de famílias. Você teve uma história na sua família aí transformada por Deus? Pois é, e até por falar nisso, a gente está vivendo aí a chamada semana especial que antecede ali a Páscoa, esse momento onde nós relembramos o sacrifício de Cristo Jesus por nós, esse amor que transformou não apenas uma família, mas um mundo inteiro, trazendo a salvação, trazendo a oportunidade de um recomeço. E o que eu quero perguntar para você que está aí do outro lado é o seguinte, ó, se você estivesse diante da cruz naquele dia em que Jesus foi crucificado, o que você diria a Jesus? O que você diria para Jesus naquele momento? Conta pra gente, manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp 12983150249. Manda pra cá, queremos a sua interação, você participando com a gente e fazendo o nosso Entre Família ainda melhor, ainda mais divertido e mais bonito com você juntinho com a gente, tá bom? Eu fico pensando nessa pergunta, né? O que diríamos a Jesus diante da cruz? E eu concluo que nós deveríamos ou devemos dizer o mesmo hoje. Ele continua. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Amados, vamos pensar sobre o ser cristão do ponto de vista de religião. O cristianismo continua sendo a maior religião do planeta. Com mais de 2 bilhões de fiéis, o que representa aproximadamente 30% da população mundial.
Os dados são da Pew Research Center, que apontam um crescimento mais acelerado do cristianismo nas regiões da África e da Ásia, enquanto na Europa o avanço é mais lento. No Brasil, segundo o IBGE, cerca de 84% da população brasileira se declara cristã. O país tem registrado uma mudança no perfil religioso, porém, com queda no número de católicos e um aumento expressivo no número de evangélicos nas últimas décadas. Além dos números, o impacto social do cristianismo também é destacado pelos estudiosos. Quando baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, com amor ao próximo, como a solidariedade, a justiça, o movimento contribui para ações sociais, apoio a comunidades vulneráveis e fortalecimento dos valores éticos e morais. Especialistas destacam que o impacto é positivo, dependente das práticas desse princípio no dia a dia, né? Ou seja, estes eventos do dia a dia sendo impactados pela experiência cristã. Agora vejamos bem, mesmo com os destaques que especialistas, estudiosos dos números, os dados que nós temos em mãos, apontar para o efeito do cristianismo na vida prática, no que diz respeito ao social, à justiça, ao cuidado com as pessoas em situação vulnerável, isso é muito válido, afinal de contas, o amor em ação é um amor que se verá assim, na prática, na vida uns dos outros. No entanto, não se esqueça que o maior impacto do Evangelho, o maior impacto na vida do cristão passa pela salvação, porque outros grupos religiosos também praticam atos sociais, também ajudam, fazem caridade. Isso não é exclusividade do cristianismo, mas há uma exclusividade no cristianismo que é: nós temos um Salvador, Cristo Jesus. O que nós fazemos enquanto cristãos, claro que vai passar por justiça, amor ao próximo, solidariedade, mas não perca de vista que nós estamos falando de uma religião que apresenta um Salvador para pecadores que, sem a salvação em Cristo Jesus, estavam fadados à perdição eterna. Esse é o pilar, é o fundamento da fé cristã. Jesus é o Salvador, meu, seu, de todos nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos chamados a andar em novidade de vida, como é o caso do que nós faremos agora para conversarmos com um casal que, veja bem, será um exemplo prático, que vai além de assistência social, vai além de ajudá-los em suas necessidades, vai muito além. É alguém que estava dentro de um presídio, condenado a 37 anos de prisão, e por meio de um programa de televisão, o seu coração foi alcançado e hoje esse casal está aqui para conversar com a gente, contar um pouco mais da sua história. Vamos nos juntar a eles? Vamos. É o Otoniel e a Cristina. O Otoniel acho que é parente teu, hein, Darleide? É Alves também? É Alves, é. Muito bem, Se der se tocar aí, puxar o histórico familiar, deve ser meio parente, né, Otoniel? Tudo bem? Querido. E aí, Cristina, Como vai, prazer. Cris? Bem-vinda, meu amor. Prazer recebê-los. Vocês viram que hoje a mesa tá, né, Darleide? Eu achei ela mais especial que nos outros Tá dias. mais especial. Eu ia dizer para receber convidados especiais, mas e os outros que vieram vão falar, e a gente? É verdade, amigo. Então... É que hoje liberou um pouquinho mais de verba. Foi isso, né? Dia especial, começo de mês, não é sempre assim, começo de mês? Sempre Tem mais fartura. dinheirinho. Meus amores, então, conta pra gente, vocês se conheceram numa situação bem específica, bem peculiar. Cris, vou começar com você, que é a mulher... a falante. Não é o contrário, né, Otoniel? Então é por você mesmo que vai começar. Como é que vocês se conheceram? Eu me conheci o Otoniel no sistema prisional, né, através da minha cunhada. Hoje minha cunhada, eu trabalhava numa fábrica de costura e ela chegou nessa fábrica de costura com uma foto. E aquela foto me chamou a atenção, sendo que antes disso eu era de outra denominação e estava querendo conhecer algo mais, porque eu sentia que estava faltando alguma coisa ali, né, que não me preenchia. E fiz uma oração ao Senhor pedindo que, se houvesse alguma verdade além daquela que eu estava vivendo, que Ele me apresentasse. E depois dessa oração, com uma semana, entrou essa pessoa na fábrica de costura, muito falante, muito comunicativa, e nós fizemos amizade. E passado algum tempo, ela chegou com uma foto, né, essa foto, e eu
Opa! Interessante. Bonitão, Otoniel, hein? E só na foto, bateu o olho ali e falou... Mas não era contar hoje, não. Foi misericórdia mesmo? Não era contar hoje, não. Aí me chamou a atenção, mas passou. E de vez em quando eu perguntava, né, por essa foto, como é que estava ele. Ela disse que estava em São Paulo. Até que ela me falou a verdade, né? Ela me chamou num canto e falou, você quer saber onde meu irmão está? Eu falei, quero. Não está em São Paulo? Você já não falou? Ela, não. Ele está preso na Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Por isso, isso e isso. Aí eu perguntei, mas eu posso me corresponder com ele? Ela, pode. E assim foi. Incrível. E dentro do presídio, você já estava lá há algum tempo. Como é que você estava vivendo? Ela estava em busca de algo em especial. E você lá de dentro, o que estava acontecendo com você? Na verdade, eu estava vivendo, acho que o pior momento da minha vida, né, Darlene? Porque ser preso, né, com 19 anos de idade, havia acabado de receber uma condenação de 37 anos. Estava num conflito muito interno. Para mim, eu estava no fundo do poço, tinha acabado com a minha vida, na verdade. Até que aqui fora não tive contato nenhum com a palavra de Deus. Não conhecia, vivia o oposto daquilo que nós chamamos de cristianismo hoje. E vivia o oposto disso tudo e não sabia de nada. Lá estava muito vazio, perturbado, na verdade angustiado. E eu tomei um momento da minha vida e parei e falei, poxa, está difícil demais carregar. É um peso muito grande para me carregar sozinho. E eu tinha uma Bíblia que eu havia ganho, né, lá dentro do sistema, porque no momento do desespero, todas as pessoas procuram algo para poder se sustentar, se manter, né? E eu procurei na palavra de Deus realmente um consolo. E aí, nesse momento, eu me reservei num canto, abri a Bíblia, ajoelhei, falei com Deus de uma maneira que eu não conhecia, mas falei. E na minha mente, no meu coração, eu não cheguei a pronunciar isso, mas na minha mente, no meu coração, eu tinha um desejo de que eu, ao abrir a Bíblia, aonde o meu dedo estivesse, seria a passagem que eu ia ler. E quando eu abri a Bíblia, me deparei com um texto muito interessante, muito forte, que eu recebi como fosse um convite de Deus. Mateus 11, 28 ao 30. Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesse momento, eu tive a sensação de que aquele peso que eu tinha nos ombros, nas minhas costas, saíram. E eu gostei daquele sentimento que eu estava sentindo naquele momento. Eu percebi que algo aliviou meu coração profundamente. E eu me reservei um pouco mais e abri a Bíblia de novo. Gostei tanto que eu abri de novo. E quando eu abri, sinceramente, eu abri em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. E quando eu li aquilo ali, eu estava chorando em prantos. Eu tive meu sentimento assim bem mudado, entendeu? E ali foi o meu pontapé inicial com a palavra de Deus, né, nesse momento, e daí para frente foi... E é tão incrível, né, Darleide, e você de casa, as formas que Deus ele fala com a gente, e às vezes quando a gente está no fundo do poço, não tem saída, tal. É interessante que você falou que nunca tinha tido esse contato, nunca tinha falado com Deus, mas chegou com o coração totalmente aberto. Abriu a palavra e Deus falou claramente contigo. No primeiro instante já te trazendo aquela paz, né? Trazendo o alívio a um fardo que você estava naquele momento pesado, carregando. Mas e aí, a partir daí, teve um momento também em que você começou a ouvir também, assistir, melhor dizendo, mais da palavra de Deus. Como é que foi esse contato seu com a palavra agora assistindo? Então, Abinal, naquele momento, eu tive uma motivação, né, para poder continuar estudando a palavra de Deus. E eu me deparei com um programa realmente chamado Está Escrito, né, que era vinculado na TV, né, num canal de televisão. E esse programa me ajudou muito. Era os domingos, né, às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. E ali naquele momento ali, naquela Acho que muita gente agora está lembrando também, viu? Em casa lá, muita gente está lembrando. Pode falar, né, que foi na Band, 7h30 da manhã, né? A época, está escrito... Não tinha TV Novo Tempo ainda, não, né? Era um ministério
que tinha um suporte de empresários, enfim, da igreja, que bancavam a veiculação do programa Está Escrito na TV Band e em outros momentos também em outros canais. Mas era assim, o domingo de manhã, assistir o Está Escrito chega, bate saudade. Pastor Alejandro Bulhon, George Vanderman, pastor Mark Finley, Sonete cantando, enquanto o Sonete canta. E na verdade, esses momentos foram momentos assim, para mim muito especiais, né? Porque me fizeram chorar. Acho que o choro alivia meu coração, né? E eu estava muito angustiado mesmo, né? Porque eu estava com apenas 19 para 20 anos de idade, condenado agora a 37 anos de cadeia, né? Tendo que ficar ali esses anos todos, pensei, caramba, acabei com a minha vida, minha juventude foi toda embora. E acabou para mim, né? E esse programa com as mensagens me trouxeram muito alívio, mas muito alívio mesmo. Eu chorava diante da televisão, uma televisão pequena, né, que nós tínhamos lá, e aquilo me aliviava muito, muito mesmo. Chorava a ponto de eu começar a escrever o programa, né? Eu tive a oportunidade de solicitar até mesmo os sermões que vinham em revistinhas, né, na época, e tinha muita comigo lá, estudos, aí comecei a fazer estudos bíblicos. Eu tenho hoje comigo aí 4 diplomas também. Certificados. Que legal, cara. E era tudo pelo correio, vinha aquela troca, né? Cartas para lá, para cá, o certificado. E na época o diretor era o Fernando Igreces, Montano de Barros também. Estão todos comigo aí. Que legal, olha isso. O início da escola bíblica, né? Da Novo Tempo. Não exatamente nesse ano, era 95, alguma coisa assim. Exatamente. Mas um pouco mais adiante eu cheguei, trabalhei na escola bíblica, enviei muitos desses cursos, enviei muitas das cópias dos sermões, as pessoas assistiam o sermão e poderiam receber em casa, que era isso que você recebia lá no presídio também, gratuitamente. Até hoje nós oferecemos estudos bíblicos gratuitamente para quem liga, pede para a gente, como a gente sempre oferece para você por aqui. Vem comigo, inclusive, para eu falar desse novo estudo que nós estamos lançando, e ele é simplesmente um dos melhores estudos na proposta de estudarmos os eventos finais. Você está ouvindo a história de um homem que, aos 19 anos de idade, um adolescente, como ele dizia para nós, envolveu-se com pessoas que lhes desencaminharam. Mas ele era um menino de família. A sua mãe criou 7 filhos, com muita dificuldade, no interior do Rio de Janeiro. Imagine as dificuldades que uma família com um suporte econômico pouco, mas com muito suor, com muito sofrimento, dar conta de educar esses meninos. Mas o sonho de todo menino é dar uma casa, uma vida melhor para os seus pais. E ele se enveredou pela proposta maligna que por fim o levou à prisão. Assim, Satanás se mostra muitas vezes para nós, dizendo que nós teremos ganho, que nós seremos felizes, mas ao fim é caminho de morte. Mas vem Jesus, e nesse grande conflito entre o mal e o bem, Jesus é vitorioso sempre. E nós somos convidados a estudar sobre esse grande conflito, e encontrarmos em Jesus Cristo a luz, o caminho, a verdade e a vida, para que nós sejamos tirados das trevas e caminhemos na sua maravilhosa luz. Eventos finais não é para ter medo, é para ter esperança. Eu convido você a estudar a Bíblia, conhecer sobre os eventos finais, o que está profeticamente declarado para os últimos dias. Para você estudar, nós vamos apenas dizer que você faz algo muito simples. Ligar para a gente agora, ou melhor, mandar uma mensagem agora para a gente no WhatsApp 98244-4449 e nós vamos estudar juntos sobre temas que são centrais para a fé cristã. Você conhece sobre as 7 últimas pragas, como elas estão escritas no Apocalipse? Não tenha medo do Apocalipse. O Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo para os últimos dias. Se é revelação de Jesus Cristo, não temas. Como será a segunda vinda de Jesus? Como será o milênio e o juízo final? Como será a nova terra? O que dizer do anticristo e o engano final? O grande conflito cósmico, a ascensão e a queda dos impérios. Estes e outros temas você tem aqui, eventos finais. Manda uma mensagem agora, repito, no 98244-4444. 49, vai chegar na sua casa gratuitamente pelo correio. 98244-4449.
É isso, peça a sua revista, a gente envia gratuitamente para você, porque é assim, viu? A gente quer que você tenha acesso a essas informações tão importantes nessa reta final da história do mundo, estar preparados aí para o que vem pela frente. E olha, não é só coisa ruim não, viu? Vem algo muito melhor que Deus já preparou para todos nós. Erguer a vossa cabeça, a vossa redenção se aproxima. Bom, até a gente tem muitas outras perguntas para fazer para vocês aqui, mas precisa chamar um intervalo, né? Vamos rapidinho para aquele intervalo, depois a gente vai continuar conhecendo mais a história desse casal que, olha, tá só no começo, viu? E até vem mais para frente aí ao desenrolar dessa história, depois que vem o batismo e tal, aí vieram outras provações, né, Darleide? Outras lutas que só Deus, hein? A gente volta já. Bem-vindos mais uma vez ao seu Entre Família. Nessa semana especial, você tem acompanhado na programação da Novo Tempo, todas as noites, às 8 horas da noite, um momento de reflexão profunda sobre o sacrifício de Jesus e seu amor, revelado na cruz de maneira extraordinária, nos oferecendo a salvação. E hoje, aqui no Entre Família, nós estamos falando sobre o amor de Deus, que resgata, que regenera, que restaura vidas que estavam praticamente perdidas. E então, a história que nós recebemos hoje no programa é um lembrete da graça maravilhosa de Jesus. Se você estivesse diante da cruz, naquele dia da crucifixão de Jesus, o que você diria para ele? Você estaria entre quais daquela multidão? Entre os que diziam apedreja-o, crucifica-o, melhor dizendo, crucifica-o, ou você estaria entre aqueles que, como tantos disseram, este é verdadeiramente o Filho de Deus e entregaram o coração? Se você fosse daqueles dois ladrões ao lado de Jesus, você seria aquele que blasfemou contra Jesus, ou você seria aquele que aceitou a Jesus na última hora como seu Salvador? Conta pra gente no 9834 12 98315 0249. Nós vamos para uma interação agora na tela, na verdade, mais um testemunho de alguém que foi alcançado por Jesus, que é a Rosa Maria, de Varginha, Minas Gerais. Ela diz: eu perdi um filho com 1 ano e 8 meses de vida. Foi um acidente doméstico. Na época, eu fiquei desesperada, tentando entender o motivo de aquilo ter acontecido justamente comigo. Comecei a visitar igrejas para encontrar uma resposta, até que um dia eu fui a uma igreja adventista, sem saber que era igreja adventista, e o pastor Kleber Reis estava pregando. Era sobre a volta de Jesus. Ele disse: Jesus ressuscitou e vai voltar. E quando ele voltar, vai entregar aquele filho que você perdeu em seus braços. Ele nem sabia da minha história, mas depois de ouvir aquilo, eu nunca mais abandonei a fé e sigo aguardando esse dia. Rosa Maria, tal qual como eu digo a mesma coisa. Eu espero Jesus para ver Jesus, para encontrá-lo, porque Ele é o nosso alvo, mas também para receber a minha filha de volta nos braços. Meu abraço para você também, amada. E nós vamos continuar aqui conversando com o Otoniel e com a Cristina sobre essa história impactante também. E como nós vimos agora, Binal, Jesus tem transformado vidas diariamente, tem nos trazido a esperança diariamente. E isso é alguma coisa que nos move a todos os dias declararmos: seguir a Jesus vale a vida, vale tudo. Jesus Cristo é digno. Amém. E a Ele toda honra e glória. Amém, Deus seja louvado. Ô Darleide, eu até sei por que tem mais comidinha hoje, porque quando aquelas histórias impactantes assim, a gente fica querendo assistir, querendo ver. Aí você quer uma pipoquinha para ir comendo, acompanhando, né? As meninas falaram: o patezinho pode comer, as coisinhas aqui pode comer, né? Então a gente não tem nem pressa aqui, a Teru que espere, porque vamos até mais tarde hoje, viu? Mas olha, até, ô Toniel, você estava comentando que enquanto você estava no presídio, você foi transferido para alguns outros lugares também, e dentre essas transferências aí, você ficou, mas por que, Senhor? Questionando a Deus, e Deus respondeu também, né? De que realmente forma? Foi uma experiência assim, muito grande, né? Porque essas transferências traziam transtorno para a gente, né? Transtorno, cansaço, quer dizer, você estava num lugar já acomodado, você tinha que ter as coisas ali para outro lugar. E nessa transferência nós fomos para Bangu, e chegando lá, nós fomos passados por uma revista muito rígida, né? Muito pente fino mesmo. Só que um companheiro de cela, ele passou com... Eu chamo rádio porque falava, na verdade. Ele tinha uma habilidade, rapaz, de fazer algumas coisas eletrônicas. Ele pegou uns transistores, botou no papelão e botou uma conexão lá. Eu sei que o negócio funcionava e funcionava mesmo. Só que estava sendo jogado para um lado e para o outro, que era revista, que era gerais.
E entramos. Ao entrar, cansado, todo mundo dormiu. E ficamos dormindo lá. Até que um momento eu ouvi uma música, um fundo musical. Achei que estivesse sonhando. Na verdade, não era um sonho, era uma realidade. Estava tocando um louvor, né, para Deus. O louvor era o melhor lugar do mundo. Aos pés do Salvador. E eu já estava ali muito sensibilizado com a angústia, com aquela, né, aquela coisa toda, e aquilo ali tocou profundamente no meu coração, me fez chorar profundamente. Você acordou ouvindo aquela música? Acordei ouvindo aquela música. Numa parafernália que o seu colega fez, que nem era de fato um rádio, mas captou ondas sonoras. Sim, e você acorda com a música O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Aí você vai acordar o seu colega e diz assim, é você que escolheu essa rádio? E ele disse o quê? Disse que não, nem mexeu no rádio. Nem havia mexido no rádio. Milagrosamente, Só tocar. Deus permitiu tocar. Eu peguei no seletor de mudança de sintonia para ver se pegava outras rádios. E não pegava nenhuma, só pegava essa. E é interessante, até, Darley, a gente vai percebendo, e até mesmo essa resposta de Deus para você, que independente de onde você esteja, até mesmo dentro de um presídio, e seja onde for, se você está aos pés do Salvador, se você entregou a sua vida para Deus naquele momento, aquele é o melhor lugar. Me arrepia tudo aqui. Esse é o melhor lugar que você pode estar, que é pertinho do Senhor, independente de onde você que está em casa talvez esteja nesse momento vivendo aí na sua vida, mas fica pertinho de Deus que vai ser sempre o melhor lugar, né? Amém. Cris, Oi. você a essa altura já o conhecia? Alguns desses episódios você já o conhecia? Sim. Para você como mulher ter decidido, se apaixonado por alguém que estava no sistema prisional, teve alguma dificuldade, algum receio seu? Em que momento a própria fé em Jesus, que era quem você estava buscando, você estava desejando conhecer mais a palavra de Deus, mas surge esse relacionamento que aos olhos naturais diria assim, amiga, não, né? É um presidiário. Como que isso foi trabalhado no seu coração, na sua alma? Em momento algum eu duvidei, Darley. Olha isso. Em momento algum eu tinha certeza que era ele que Deus tinha colocado no meu coração para construir uma família. Né? E eu fiquei assim, ouvi algumas pessoas falavam, né? Nossa, lá dentro, você é maluca. Mas no meu coração eu sentia que era ele que Deus tinha colocado e não tive dúvida nenhuma. Aí quando vocês casam, é muito tempo depois, porque você pegou muitos anos de cadeia. Sim, na verdade, quando ela começou a me visitar, eu já havia passado da metade para, Ah, ok. entendeu, de pena, puxada já. Eu fiquei visitando ele durante 5 anos. Entendi. 5 anos. E depois vocês casaram. Sim, aí ele saiu em 2007. Nesse período de 2007 que ele saiu, vamos regularizar a situação, vamos casar, nos batizar, vamos ter uma família normal. Só que Deus falou, ainda não, ainda não. Em 2007 para 2008, em janeiro de 2008, ele descobriu que estava com câncer linfático em estágio avançado. Aí agora eu passei não mais visitá-lo no presídio, passei a visitá-lo no hospital, no INCA. Só que no presídio da Darley, ele estava lá guardadinho, eu ia lá, visitava, voltava para casa, para minha rotina, era uma coisa. No hospital já foi bem diferente, o desafio foi maior, porque até então eu estava lidando com uma enfermidade gravíssima. Né? E quando eu o conheci em abril, em agosto, a minha mãe morreu de câncer. Então, para mim, câncer era morte. E quando nós descobrimos em 2008 que ele estava com câncer, eu associei a morte. Falei, nossa, mas aí nós fomos, foi o que nós falamos, né, amor? Agora nós vamos depender ainda mais de Deus. Se já dependíamos antes, agora temos que redobrar essa dependência. E foi assim que aconteceu. Questionou a Deus em alguns momentos, tipo, em lá você ter conhecido a mensagem, agora que você pode sair, né, da detenção, que é onde você vai poder viver, talvez, o cristianismo, pregando para outras pessoas, levando esse Jesus que transformou seu coração e a sua família. Mas, de repente, vem um câncer, e como você mesmo comentou, né? A Cristina também comentou, câncer, morte. Primeira coisa que vem na cabeça, principalmente há alguns anos atrás, a gente pensava mais isso, é lógico que tem vários outros recursos, mas você chegou a pensar nisso, Senhor, questionar Deus, poxa, agora? Assim, eu não diria nem questionar Deus, né? Porque
E nós não podemos reclamar dessa questão de ausência de Deus, pelo contrário. Durante todo o processo, tanto no presídio como na enfermidade, no hospital, nós vimos a mão de Deus poderosa nos sustentando e nos mantendo. Porque ela tinha uma responsabilidade com a vida dela, com a vida da nossa filha, que estava pequena no momento. Eu, agora no hospital, sem poder gerar renda para poder manter a gente, ela tendo que manter-se sozinha, me manter e manter nossa filha também. Sem contar, sem contar, Leide, que foi o período do INCA, foi um período de aprendizado, de experiência, onde nós pudemos testemunhar do amor de Deus ali dentro. Em outro contexto completamente diferente, mas ali nós conseguimos falar do amor de Deus, conseguimos testemunhar do poder dele na nossa vida para outras pessoas. Esperança, distribuição de Fizemos impacto de esperança dentro do INCA. Caminhando com aquele parelho ali, ó. Ah, tem fotos ali, ó. Essa foto da Leide, nós estávamos com 1 mês de casados. Olha só, no cama do hospital. E olha o cabelo ali, ó. Eu botei meu cabelo. Colocou um cabelinho nele ali, ó. Cabeludinho. Olha só. Olha isso. Casamento, né? E a filha ali, né? Pequena. Ah, pequenininha. Aí ele estava bem doente. Com catéter no peito. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade para tirá-lo do hospital para casar. Uau. Sério. E teve uma experiência também, nesse período que estávamos para casar, aí fazendo evangelismo no sistema, que o doutor Reinaldo, ele não permitiu. Até me deu uma bronca quando eu falei com ele, pô, doutor, me dá uma autorização para poder sair, para poder casar. Ele falou, rapaz, você está fazendo isso aqui é brincadeira? Isso aqui não é brincadeira, você está fazendo um tratamento intensivo. Você está quase morto. Foi a palavra que ele falou para mim. E eu liguei para ela nesse momento, falando que não tinha condições de ter casamento, porque eu não tinha condições de sair do hospital. O médico não havia deixado. E ela, no momento em que eu liguei para ela, ela falou assim, ajoelha aí e eu vou ajoelhar aqui. E vamos ver qual vai ser a resposta de Deus. Uau. E naquele momento, na minha maca, lá na cama mesmo que estava ali, eu me ajoelhei, ela também se ajoelhou em casa e oramos juntos por telefone. Após essa oração, passou-se 5 ou 10 minutos no máximo, o mesmo doutor Reinaldo, que não permitiu eu sair, ele entrou pela porta, abriu e gritou meu nome. Falou, Daniel, você vai sair com uma condição, não vai haver lua de mel. Não vai haver lua de mel, é você casar e voltar para continuar o tratamento. Foi perfeito, foi assim que aconteceu. Respostas. Sabe o que me chama muita atenção? É essa experiência em que você não cobra de Deus. Que é quando você reconhece que você deveria estar morto. Você envolveu-se, como nós todos, nosso destino era a morte, tanto física quanto a eterna, em todos os sentidos. Mas quando você reconhece que a graça de Deus lhe salvou, não importam as provas do ponto de vista de reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Um câncer, depois de tantos anos preso, entrou ali um adolescente, 19 anos de idade, enganado pela vida, caiu numa armadilha de Satanás, foi sabendo que era algo errado, mas foi e fez o que fez, mas ele vai sendo encontrado pela graça e você já não tem o que questionar a Deus, porque do lugar onde Deus te tirou e onde Ele está levando você, com uma paz que excede todo o entendimento, é disso que se trata. Não é questionar a Deus, é louvar a Deus, porque apesar de tudo, você experimenta o que não seria experimentado se não fosse a maravilhosa graça de Jesus. Para além de responder às nossas perguntas, Deus é a solução para uma vida perdida. Amém. Amém. E falando sobre a graça de Jesus, opa, eu derrubando tudo aí, viu? A graça de Jesus, ela nos alcança a todo instante, ela está disponível para mim e para você. A gente tem algumas perguntas, algumas indagações que vêm. E aí onde vou encontrar respostas? Na Bíblia. A Bíblia traz para a gente respostas que... para todas as perguntas e indagações que vêm à nossa mente. Por exemplo, por que tantas tribulações? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Darleide bem colocou, né? O que nós merecemos é a morte. Todos pecamos e todos nós, consequentemente, né? A consequência do pecado é o quê? A morte.
mas nós devemos dar graças em Cristo Jesus, porque através dele nós temos essa oportunidade do perdão dos nossos pecados, de uma nova vida. Mas aí a gente fica pensando, Senhor, e agora? O que vai ser daqui para frente? Se entrega, viu? Se entrega, porque Deus ele quer fazer grandes maravilhas através de você, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, reta final da história desse mundo. Nós estamos vivendo eventos finais que antecedem a volta de Jesus. Mas o último sinal a gente sabe que é a pregação do Evangelho. E eu quero trazer para você, através dessa revista, mais esperança para o seu coração. Porque o que a gente vê na televisão, nas redes sociais e em vários outros meios aí também, guerras, sofrimentos, mortes, escolas sendo bombardeadas, centenas de crianças, jovens morrendo sem ter culpa de nada, e um câncer que acomete muitas vezes um bebezinho, uma criança ou uma pessoa boa, tal, que a gente pensa, a gente fala, né? Por quê? Mas olha só, Deus tem a solução para tudo isso, para o sofrimento, para a dor, para a morte. E tudo isso foi vencido na cruz. E olha só, através da revista Eventos Finais, que eu quero enviar gratuitamente para você, você encontra respostas e até mesmo um sentido, um significado para a sua vida, para poder pregar essa mensagem a outras pessoas também, tá bom? Peça agora mesmo a revista Eventos Finais através do nosso WhatsApp, que está aí aparecendo na sua tela, que é o 12982444449. Marcou aí? Não só marca, manda mensagem para a gente agora, peça a sua revista que vai chegar de graça na sua casa, tá bom? 12982444449. Temas incríveis que eu tenho certeza de que vão trazer mais esperança e paz para o seu coração, mesmo em meio a esse caos que a gente anda vivendo aí, tá bom? Eu recebo agora pastor Éder Oliveira. Oliveira? Ferreira. Opa, Ferreira. E aí? Mas Meu a Oliveira pai faz parte da nossa vida também, né? Meu pai tem Oliveira, inclusive. Tem? É, então não. Eu não acho tá que é por distante. isso. Não é foi por isso, não, foi desculpa. tudo intencional. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ah, Vamos me sentar aqui, hein? acompanhou um pouco da história do Otoniel com a Cristina. Linda história. E que história incrível, né, pastor? E o que a gente pode falar, né, do amor de Jesus por nós? Até mesmo vendo, né, na capa da revista traz ali dores, sofrimentos, tanta coisa ruim. Aí vem Jesus e fala, calma, eu quero trazer paz para o seu coração, eu quero trazer vida plena para você. É maravilhoso entendermos a profundidade do poder do Evangelho para transformar a vida de qualquer filho. Qualquer pessoa que está desejosa em receber a graça, essa graça está disponível a todos nós. E quando a gente ouve histórias como essa, é mais uma vez nos lembrando. Às vezes a gente acha que estamos no direito de pensar, não, essa pessoa não tem possibilidade de salvação, essa pessoa foi longe demais. Mas aí a gente vê que o poder de Deus é sempre maior. Onde tem pecado abundando, a graça vai superabundar. Então, Otoniel hoje é um testemunho daquilo que a cruz fez um dia por ele. A cruz o alcançou e também deseja me alcançar onde eu estiver. Então, para cada um dos amigos que estão nos assistindo nesse momento, é muito importante se lembrar que o que Cristo fez no Calvário por cada um de nós não foi em vão. E Ele deseja te resgatar independente do que você fez. O que Ele mais deseja é que Ele perceba que o que Ele fez valeu a pena, fez sentido para cada um de nós e que a gente recebe esse presente que já nos foi concedido. A gente não precisa fazer nada em detrimento do que Ele já fez e oferece a todos nós. Então, é realmente se agarrar a algo que é tão maravilhoso e transformador para sermos novas criaturas nele. Verdade. E a gente, é incrível como a gente quer, muitas vezes, não quer aceitar algo que é de graça, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. E a gente quer fazer por onde ser merecedor disso, mas não tem o que a gente faça para poder merecer essa graça de Cristo em nossa vida, né, pastor? Sim. E a gente, infelizmente, vê muitas pessoas querendo, né, fazer, e até mesmo a gente pegando esse período aqui que antecede a Páscoa, fazendo alguns sacrifícios e algumas outras coisas. Não, porque preciso. Não, Deus não está pedindo sacrifícios dentro dessa parte, né? O que Ele quer é o nosso coração e, a partir daí, a oportunidade de transformar esse coração
que é tão cheio de pecado, de coisas ruins, né, pastor? Sim, a verdade é que a gente tem que, a partir do Evangelho, a gente consegue entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando a gente não tem uma revelação completa do que Cristo quer nos ensinar através da Bíblia, a gente distorce a imagem de Deus que a Bíblia nos revela, a gente distorce a nossa imagem em relação à nossa relação com Deus e tudo isso vai interferir em como eu interpreto a Bíblia, como eu me relaciono com Deus e aí entra esses conflitos de eu não mereço, eu não posso me achegar a Deus, a culpa vem dominando todo o espaço da minha mente e aí Deus ele não consegue agir, porque são muitas vezes barreiras que nós mesmos criamos. Então, por isso que é tão importante que nós nos acheguemos à Bíblia com humildade e sinceridade e falar assim, eu quero conhecê-lo mais. Ontem, inclusive, eu conversava com uma jovem que estava nessa angústia, falando, eu tenho questões que precisam ser resolvidas e por causa dessas questões que não estão ainda, eu ainda não consegui lidar com elas, eu não tenho coragem de abrir a Bíblia, eu não tenho coragem de orar, eu não tenho ido mais à igreja. E aí a gente começou a estudar alguns textos bíblicos e quando a gente começa a ver como Deus nos enxerga, como Deus ele continua de braços abertos para nos receber da mesma forma, porque a gente não consegue pagar essa conta, ela nunca estará ao nosso alcance. Então quando a gente entende que Deus é quem faz a obra em nós, não tem como eu estar pronto, estar purificado, transformado e agora sim eu vou até Deus. Não, não é dessa forma, é o contrário. É percebendo a minha necessidade, eu necessito de ajuda. E aí eu olho para Deus, o Deus que se revela na Bíblia falando, eu sou essa solução, eu sou esse refrigério que você precisa, eu tenho a paz que você tanto necessita e ela está disponível. Então o ponto sempre começa em buscar em Deus a fonte de todo o conhecimento e de toda a graça que quer me alcançar, mas para isso eu preciso estudar a Bíblia, para isso eu preciso conhecer esse Deus, para que as imagens que eu tenho dele, que foram distorcidas por N razões, elas agora vão me mostrar que eu tenho um Deus compassivo, que se inclina para mim, para me ouvir, para me dar perdão. E quando eu entendo de fato como Deus é, a minha forma de me relacionar com ele vai ser diferente. E é tão maravilhoso que a gente precisa considerar até que quem faz o primeiro movimento é Deus. Exato. Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles se esconderam. Quem foi buscá-los foi Deus. E de lá até aqui, é Deus quem se move para vir ao nosso encontro. E nós respondemos a Ele. E em todo o tempo, já que nós estamos celebrando a Páscoa, né, Éder e amigos, o propósito sempre foi ser o mais didático possível para que as pessoas depositassem a esperança do perdão dos seus pecados no Cordeiro. O Cordeiro foi morto. Então, havia naquele momento todo um simbolismo do Cordeiro morto e sacrifícios feitos no templo. Quando Jesus vem, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, foi morto de uma vez por todas. Nós cristãos, nós não celebramos mais a Páscoa. A Páscoa findou-se em Cristo Jesus. Jesus então institui a Santa Ceia, ou seja, o dia em que nós vamos definitivamente, declarado por Jesus Cristo, aceitar ou rejeitar a sua graça perdoadora. A sua igreja faz a cerimônia da ceia do Senhor, tem o lava-pés, tem o momento do partir do suco, simbolizando o sangue de Jesus, tem o partir do pão, significando o corpo de Jesus. O que você compreende na ceia do Senhor, instituída por Jesus Cristo, até que Ele volte, Ele deixa esse momento instituído para que nós experimentemos da graça, e na ceia Ele oferece perdão. E Ele não deixa que ninguém diga, Otoniel, você não pode participar da ceia. Cristina, você não pode participar da ceia porque você está em pecado. É entre você e o seu Deus. Como Deus se manifesta em graça e misericórdia para nos oferecer salvação. E muitas vezes somos nós quem rejeitamos. Que não faça assim, nem eu, nem você, diante da graça maravilhosa de Jesus. Nós temos uma interação aqui, ó. Vem cá, deixa eu ler aqui, compartilhando o que a Marluce Gonçalves, lá de Brasília, do Distrito Federal, diz. Se eu estivesse diante da cruz naquele dia,
eu choraria demais. Mas penso que também agradeceria a Jesus pelo seu imenso sacrifício por mim, que tenho imensa dificuldade de vencer alguns pecados, mas que pelo sacrifício dele, morrendo em uma cruz, e sua vitória, ressuscitando dos mortos, minha morte para o pecado e vitória serão garantidas. Ai, que lindo, Marluce. Obrigada, viu? Nós vamos para o intervalo. Na volta, a pastor Éder continua por aqui, a Cristina, o Toniel também. Nós vamos falar mais sobre a semana especial que está acontecendo e vai até o dia 3, o próximo dia 3. E nós vamos ainda compartilhar sobre muito amor, muita esperança na graça de Jesus Cristo com a gente. A gente já volta. Hoje um programa especial pensando no amor de Deus, salvando vidas, transformando corações. E por falar em vidas transformadas, corações tocados por Deus, nós estamos encerrando uma semana especial na apresentação do pastor Nelson Milanelli, todos os dias às 8 da noite. E hoje é o último dia, né? Último dia, fechando no bloco hoje. anterior eu falei assim, dia 3, como se 3 não fosse hoje. Como se fosse lá longe, né? Desculpa Mas aí. agora é hoje. E a gente quer agradecer aos Anjos da Esperança, que tem feito possível mais uma semana tão especial como essa, nos relembrando, né, do amor de Jesus, do sacrifício de Cristo Jesus por cada um de nós, mas em especial pela ressurreição de Jesus e esse privilégio que nós temos, né, de sermos recebidos como filhos de Deus e podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus também. Obrigado, Anjo da Esperança, por fazer acontecer mais uma semana especial, que a gente tem certeza, né, Dali, de que muitas pessoas foram alcançadas, estão sendo alcançadas. A gente vai até falar mais daqui a pouquinho sobre essas pessoas aí sendo alcançadas por esse projeto tão lindo que a Novo Tempo vem trazendo de alcançar mais pessoas para pertinho de Jesus, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Jamais. E falando do amor de Jesus, o coração se enche da graça e do amor desse Deus maravilhoso. Por falar em Deus maravilhoso, não tem nada que represente melhor o maravilhoso amor de Deus do que amar na prática, se importar na prática com quem tanto carece, sentir de perto esse amor. E aí eu penso nas pessoas idosas em muitos asilos, em muitos abrigos, como também crianças e outras pessoas com vulnerabilidades outras. E a Sara Habit, nossa repórter, foi passar um tempinho com alguns idosos e fez uma dinâmica muito interessante com eles em relação ao que eles entendem ou sabem. A Bárbara Caterine também esteve junto, Artista, né, na produção. viu? Né? Bárbara, grande artista. E eles desenharam sobre tudo referente à morte, sacrifício e à ressurreição de Jesus. Vamos conferir? A paixão de Cristo não é memória, ela é ação, é movimento. E esse sentimento nos faz sair ali da nossa zona de conforto, do nosso círculozinho, do meu eu, da minha família, dos meus amigos e ir além. E é por isso que nós estamos aqui hoje no Lar de Idosos, Amor e Caridade. E eu trouxe a Bárbara comigo, a gente veio representar o Entre Família. Tudo bem, Bá? Tudo jóia, é isso mesmo. A gente veio representar, passar um tempo de qualidade com os idosos. Isso mesmo. E assim, a Bárbara é a artista do nosso programa. Vocês sabem, né? Tudo de visual, de dinâmico que aparece no Entre Família, no estúdio ou fora, graças a essa mente brilhante. E a ideia hoje é realmente mostrar isso para os idosos, um momento ali artístico. E eu quero saber, Bárbara, o que você preparou aí para os nossos idosos de hoje? A gente preparou um momento muito especial. A ideia é que eles passem um tempinho pintando uma tela, que a gente trouxe alguns desenhos que representam ali o momento da paixão de Cristo, da morte e ressurreição, para que, ao mesmo tempo que a gente passe tempo com eles de qualidade, pintando, deixando a mente mais tranquila ali, né, desestressando, a gente também está falando um pouquinho do amor de Deus, do sacrifício que Jesus fez por nós e deixando para eles de presente a arte que eles fizerem, que eles registrarem aqui na tela. Ai, vai ser lindo, tô ansiosa. E você vem com a gente acompanhar todo esse processo. Bora, Bá? Bora, vamos Bora. Encontramos com os idosos, nos apresentamos e já começamos os preparativos. Cada tim tem um copinho e a distribuição das telas e dos pincéis. E logo eles começaram a pintar os lindos desenhos da Bárbara. Tinha o Calvário com as 3 cruzes, o túmulo de Jesus aberto, os símbolos da Santa Ceia e a pomba que representa o Espírito Santo. Entre pincéis, cores e memórias,
Cada traço carregava mais do que tinta, carregava história. Mesmo com as mãos marcadas pelo tempo, os movimentos já mais lentos e limitados, todos se permitiram tentar, errar, rir e continuar. Ali não era sobre perfeição, era sobre sentir, relaxar e se reaproximar de Jesus. E eu agora estou aqui do ladinho da Maria Benedita, mais conhecida como Beni, né? Exatamente. Beni, você já tem quantos anos? 75 anos. 75, olha só. E fez essa obra de arte tão linda. Mostra ali pra tela, mostra. O que você achou dessa atividade de estar aqui pintando e ao mesmo tempo relembrando aí da vida de Jesus aqui na Terra? Eu amei. Eu não gostei, eu amei. É muito bacana mesmo. Jesus é tudo pra gente, né? Jesus é tudo pra gente. Chega a emocionar, né, Beni? Chega. A gente fica sem fala. Eu estou aqui agora com a dona Terezinha, de 96 anos. E olha só essa obra de arte que ela fez. Perfeito! A senhora já tinha pintado antes, assim, com tinta, pincel? Não, já pinto casa, né? Já pintei casa. Já tinha pintado casa? Mas tela assim, não? Não. Quando moço, eu ajudava meu marido. Depois... Mas já tinha pintado com lápis? Tinha pintado com lápis. Aí meu marido tirou a carta de motorista, foi trabalhar de motorista e eu fui ser ajudante. Eu descarregava 13 metros de areia todos os dias na prefeitura de São Paulo. 4 anos trabalhei isso. Muito forte a senhora, hein? Por isso que você pintou tão bem, ué. Tava aí acostumada a pegar peso, tá com a saúde em dia mesmo aí, quase perto do 100. Isso aqui tá deslocado, isso aqui tá deslocado, isso aqui tá quebrado, já tá quebrado. Ó, mas vou falar pra senhora, dona Terezinha, ó, meu objetivo de vida é que nem a senhora, chegar aí aos 90 e tantos anos, quase 100, tá aqui conversando comigo, tá lúcida e ainda pintando aqui tão bem desse jeito, olha só. Ó, você sabe que a senhora pintou aqui as 3 cruzes lá no Calvário, que Jesus veio, viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou. O que a senhora sente quando você lembra de tudo isso que Jesus fez pela senhora? Eu choro às vezes. Eu a lembro dessas coisas, penso nessas coisas e choro. Porque eu já tô quase chorando. Em cada tela nasceram cenas de amor, fé e esperança. Momentos da vida de Cristo que, de alguma forma, também atravessam a vida de cada um deles. Seu Vicente, o senhor fez um desenho muito lindo. Conta pra gente o que esse desenho representa. Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Especificamente aqui, a pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, né? É. E o senhor pintou tudo colorido, que representa muita alegria, é isso? É, muita alegria. Jesus traz muita alegria para a vida do senhor? Traz. Eu fui operado. Foi operado? Ele aqui, ó. Operado. E Jesus cuidou do senhor? Cuidou. E agora eu vou conversar com a Lúcia, ela que é coordenadora daqui do Lar de Idosos Amor e Caridade. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem. Lúcia, fala pra mim, qual que é a importância desse tipo de ação? Esse tipo de ação é muito importante porque trabalha cognitivo do idoso, trabalha alegria, mas o tema de hoje é extremamente emocionante, importante, reflexivo, porque fala de Jesus e eles falam muito sobre isso. Esse foi um mês muito comentado, né? Esse momento reflexivo de pensar na morte e principalmente na ressurreição de Jesus. Então, parar para fazer uma atividade pensando nisso é algo que renova o coração de qualquer um, especialmente dos nossos idosos. Enquanto pintavam, não estavam apenas recriando imagens, estavam revivendo lembranças, reaquecendo sentimentos e se conectando mais uma vez com aquilo que nunca envelhece, a fé. Agora eu tô aqui com a Marilene, de 79 anos, mas eu tô achando que a senhora tem 39, que a senhora tá me enganando. Olha que obra-prima que ela pintou.
Ah, mas não é, mas é verdade, 79 anos bem vivido. Ai, bem vividos. E assim, conta agora o segredinho pra mim. A senhora fazia a aula de pintura, né? Não, eu nunca pintei aula, já pintei aula de pinturas. Não tinha feito aula? Não, agora, quando o tempo da escola, a gente sempre dá uma pintadinha, né? A senhora tá de parabéns, ficou muito bonito. E aqui a senhora pintou onde Jesus removeu a pedra ali e ressuscitou por nós. A senhora acredita em Jesus? Acredito em Jesus, em Deus, nosso Senhor. Sem Ele nada somos. Com certeza. E quando a senhora pensa que Jesus veio nessa terra, viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou, como é o que a senhora pintou aqui, ó, a pedra que foi removida. Jesus está vivo. O que a senhora sente? Eu sinto, fico arrepiada, toda emocionada de saber que Ele existe e que sem Ele nada, a gente não é nada nesse mundo. Com certeza, se fosse só pela senhora, Jesus teria vindo e teria morrido, sabia? Com certeza, com certeza. Deixa um recadinho pro pessoal que tá em casa, que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, no Espírito Santo. Deve acreditar que Ele existe, Ele veio, morreu por nós, morreu em nosso lugar. E Deus só tem esse filho. E Deus deu para nós acreditar nele. Agora eu vou contar um segredo para a senhora. Eu sou zero habilidosa. Eu brinco que eu tenho 2 mãos esquerdas, sabe? Então sabe o que eu quero? Eu quero um abraço da senhora para passar esse talento para mim. Pode ser? Pode ser. Muito bonito. Eu gostei dessa. Eu tenho 2 mãos esquerdas. Né? Você vai desenhar, faz tudo errado ali. Mas deu vontade de fazer essa pinturinha também, viu? Bárbara, você desenha um desse pra mim também, né? Tá. Bárbara disse que vai fazer um desenho e eu vou pintar. Gosta de pintar, pastor Éder? Rapaz, eu já gostei um pouco mais. Acho que eu descobri que eu não tinha tanta habilidade, aí eu fui melhor deixando cantar, isso. Né? Exato. A minha esposa é melhor nisso, então deixo pra ela. Muito bem. Meus amores, hoje é o último dia dessa semana especial na apresentação do pastor Nelson Milanelli e nós estamos agradecidos demais a Deus por tudo que estamos testemunhando até aqui, da graça e bondade de Deus transmitida pela Novo Tempo Rádio e Televisão e também pela internet. E no último dia de hoje, vamos saber qual será o tema de hoje. Acompanhe com a gente. Na história das guerras, existem batalhas que mudam o rumo do conflito. Algo parecido aconteceu na cruz. Quando Jesus morreu, o poder do pecado foi derrotado. Embora ainda vivamos em um mundo marcado pelo sofrimento, a vitória já foi conquistada e nós podemos escolher estar do lado vencedor. Assista hoje o especial A Batalha da Cruz, com o pastor Nelson Milanelli, às 20h, aqui na TV Novo Tempo. Não perca, hein? Às 20h aqui na TV Novo Tempo, essa programação toda especial com o pastor Nelson Milanelli. Último dia hoje, aproveita, assista aí junto com a gente, junto à família e bora assistir essa Nós vamos programação. para intervalo e já voltamos com você, tem mais interações e a gente fica juntinho aqui no seu Entre Família especial. Até mais. Quem estava com a gente desde o comecinho nos viu acompanhando a história de um casal que simplesmente é um retrato da graça e da bondade de Deus, que o resgatou de dentro de um presídio, que o fez viver a experiência de ter uma família e de ter uma filha com 22 anos, agora fazendo faculdade de odontologia, na Faculdade Adventista da Bahia, com quem nós vamos conversar agora, sabia? Pois é. Sara, vem pra cá, conta pra gente como é a sua experiência com essa família, com uma história tão impactante. Que moça linda. Deus abençoe você, Sara. Conta pra gente. Olá a todos, tudo bom? É um prazer estar aqui participando desse programa. O que falar da história dos meus pais, né? Eu cresci com eles, vendo a fé deles, e a cada dia que passa é só realmente o desejo de que um dia, quando eu tiver a minha família, eu possa ser o que minha mãe foi para o meu pai,
que meu esposo possa ser o que meu pai não foi para minha mãe, e é apenas o que eu desejo de coração. Que lindo! Você tem essa fé estruturada, né, da vida dos seus pais, mas, Sarinha, você, com Jesus, o quanto a fé deles, transmitida a você, os ensinamentos a respeito de Jesus e sua graça, hoje, aos 22 anos, quem é Jesus para você? Como é a sua vida espiritual? Tem um pai emocionado aqui? Não tem como não ficar, né, querido? Não. Por que você está emocionado assim de ouvi-la? É um tesouro, essa menina é um tesouro para nós. É uma bênção. Que lindo. E é mesmo, né, Cristina? É. Bom, Sarinha, como eu estava perguntando, quem é Jesus para você? Bom, eu me emocionei também. Mas eu penso que quando eu era menor, eu ficava assim, nossa, mas eu vendo as histórias de todo mundo, meu pai tem uma história de transformação maravilhosa, às vezes a gente vê na igreja o pessoal falando, eu ficava, Senhor, quando que eu vou ter a minha história de transformação? Quando que eu vou ter essa conversão maravilhosa? Será que um dia eu vou precisar ter que sair da igreja e voltar para ter essa história de conversão com Cristo? Mas não, na verdade eu tenho uma história maravilhosa dentro do meu lar, dentro da minha casa. Os meus pais é o melhor modelo que eu poderia ter na vida. E como não ter fé, né? Eu penso que fé não apenas se ensina. Você não aprende fé quando as pessoas te ensinam. Você aprende fé quando você vê a fé. E eu sempre vi a fé em Cristo no meu lar, com os meus pais. Eles são os maiores exemplos que eu tenho. Cris, e você? Olha, Darleide, foi desafiador criar essa menina sozinha nos primeiros anos. Porque ele ainda estava no presídio e depois o câncer Isso, se depois do recuperando no câncer. hospital. Foi desafiador. Sempre assim, foi sempre nós duas. E assim, eu falava para ela, filha, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Confia que vai dar certo. Ela tem essa palavra sempre na mente dela, o obedecer é melhor do que sacrificar. Nós temos o direito de escolha, só que nós temos a responsabilidade das escolhas que nós fazemos. E assim foi durante a nossa vida, caminhando juntos. Era assim, a minha filha foi um presente de Deus, num momento difícil, mas eu olhava para ela assim e falava, não, eu preciso ser forte, porque eu tenho alguém que precisa de mim. E Deus foi direcionando tudo. Amém, né? Sabe o que significa alguém que estava com a vida fadada a 37 anos de prisão? Claro que tem os benefícios oferecidos pela justiça, por bom comportamento, mas era essa a sentença desse homem com 19 anos de idade. Quem olhasse diria, vai dar em nada. O que ele vai fazer depois de anos de cadeia? Vai sair um marginal, vai sair pior do que quando entrou. É isso que se pensa sobre as pessoas que caem no sistema prisional. Mas as pessoas também precisam considerar que Deus vai em busca de todos, em qualquer lugar, e vai tirá-los de lá e vai fazer como tem feito na vida de milhares de pessoas, como fez na vida desse casal. Com dificuldades, com lutas intensas. Não romantize a vida. Isso tem muita seriedade envolvida. Mas é para glorificar a Deus de pé, como nós dizemos, de pé, alegremente, de ver uma família estar o tempo todo de mãos dadas. Ficamos assim em casa. Isso não é faz de conta não, né, Sarinha? lugar. Eles são unidos mesmo, né, Sara? Gente, é desse jeito. Quando começou, eu reparei que eles sempre estão de mãos dadas, assim, na igreja, sempre estão juntos. É desse jeito. E em casa, foi o que a Darleide falou. Isso não é um faz de conta. Em casa é do mesmo jeito. Lá em casa a gente tem um quartinho de oração que meus pais montaram. É um quartinho separado. Ali tem um tapete, eles colocam a lição, estudam a lição, meditação, oração, é tudo naquele quarto. E foi o que eu disse, não existe outro modelo assim melhor que eu possa me inspirar do que os meus pais. A vida deles é baseada em fé e em oração. Tudo que acontece. Meu pai contou no relato de que quando o médico proibiu ele de casar,
a minha mãe ligou e falou: ajoelha daí que eu ajoelho daqui. E é exatamente isso. A vida dos meus pais é baseada em oração, em fé. E é a minha maior inspiração mesmo. Que lindo, Sara. Obrigada, meu amor. Bons estudos para você. Que Deus abençoe. Eu quero te ouvir abençoando a Sarinha e você também. Pode ser, Cris? Pode. Começa pelo pai. Então, minha filha, eu tenho muito orgulho de ter você como filha, você sabe disso. Né? Você é minha princesa. Né? E eu oro muito a Deus, minha filha, como sempre digo para você, para que Deus possa direcionar a sua vida, a sua mente, seu coração, tá? Em todos os momentos. Você não se esqueça que Deus, Ele está presente. Né? Ele é nosso socorro no meio da angústia e da dificuldade. Que Deus possa te abençoar, minha filha, hoje e sempre. Amém. Amém, Cris. Filha, teve uma... Não sei se você lembra, mas teve uma época que seu pai estava longe devido a tantas dificuldades nossas. Mas nós fazíamos o culto, hoje não tinha, fazíamos o culto online, né? Botávamos na Viva Voz, ele lá no hospital, e a gente em casa, nós duas, e nós não deixávamos de fazer o culto no lar. E até hoje a gente intercede nesse sentido. Nós acreditamos em você sempre, não duvidamos do seu potencial, você está longe, mas a gente, assim, você não tem dúvida do amor que nós temos por você, você foi um presente de Deus na nossa... A gente sempre fala isso, né? Você é um presente de Deus na nossa vida e você tem correspondido de uma forma maravilhosa. Te amamos e saudades. Amo vocês. Saudades. Ai, que lindo. Tudo isso é possível porque Deus é amor e quando recebemos o amor de Deus, nós transbordamos desse amor. Muito obrigada, casal, por vir aqui nos contar um pouquinho dessa maravilhosa graça de Deus. Deus os abençoe. Alice, posso falar só mais uma coisinha? Você falou de não romantizar. E é exatamente isso, não teve nada de romântico. Foi muito difícil, pelo contrário. Foi muito difícil, mas Deus não dá nada além daquilo que nós não possamos suportar. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe. Aquilo que eu passei, outras pessoas podem não suportar e vice-versa. Mas Ele conhece cada um e sabe que nós vamos passar. Ele nos sustenta. Prazer, um prazer conhecer vocês. Bendito seja Deus. Falar um negocinho Fale. rápido. Fale. Darlene, na verdade, quando saí do sistema, as dificuldades foram grandes, né? Porque você perde um pouquinho da credibilidade que você tinha. Sim. 17 anos passaram, e quando você sai, as pessoas, poxa, você não mudou, você... E eu aprendi uma coisa, eu não deveria viver pressionado para mostrar às pessoas que eu mudei. Eu deveria viver o chamado que Deus me fez dentro do presídio, a altura desse chamado. Porque isso aí seria a consequência. Hoje, eu tenho um negócio próprio hoje, e eu, na verdade, eu tenho uma credibilidade, Danete, com as pessoas. Agora há pouco estava ouvindo um áudio de um cliente meu que disse coisas que eu mostrei para ela. Eu falei, caramba, que coisa tremenda, filha, olha só. Quer dizer, as pessoas confiam em você, porque você não se esforçou para mostrar para elas, mas você se esforçou para viver a altura dos princípios que Deus te chamou para viver. Louvado seja Deus, isso é um testemunho vivo de que seguir a Jesus vale a pena. Obrigada, viu? Eu tenho um presente para entregar para eles também, Dali. Traz aqui. Eles que são foram bênção na nossa vida hoje, vão continuar sendo bênção na vida de outras pessoas Primeira também. mão. Primeiríssima mão aí, ó, para vocês. Enquanto muitos vão esperar alguns dias para chegar em casa, já está aí para vocês. E vocês deem Obrigado, mais estudos gente. bíblicos, testemunhe mais de Jesus Cristo, como tem sido até aqui. A vida de vocês é um ministério. Bendito seja Deus. Obrigada, viu? Um abraço, queridos. E a gente continua por aqui com as interações, com os testemunhos que chegam aí de casa. Vamos ouvir ou vamos acompanhar aqui alguns relatos que chegaram para a gente no nosso WhatsApp. Luísa Ferreira de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela falou o seguinte, ó, Jesus, eu sei que... o que ela diria para Jesus, né? Jesus, eu sei que foi por mim. E isso não sai da minha cabeça. Mesmo sabendo disso, eu ainda erro, ainda falho, mas o Senhor não desistiu de mim. Obrigado por continuar aqui, mesmo quando eu não mereço. Aí, Luísa, obrigado pela interação, respondendo a nossa pergunta do dia, né? O que você diria a Jesus, né? Se você estivesse naquele momento ali aos pés da cruz, o que você diria para Jesus? E o que você diz agora para Jesus, que é o mesmo que esteve lá na cruz, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está sempre à disposição para nos ajudar também, né? O que você diz a Jesus hoje?
Sempre Tem tem mais. aquele medinho, né, Éder? O que que eu faço? O que que eu faço? Jesus disse o que devamos fazer, permanecer nele. Exato. Permanece nele, não O mais sai dele. difícil ele já fez. É. Agora é entregar e confiar que Jamais poderia fazer, ele fez. Permanece Exatamente. nele. E ele fará com que os frutos sejam dados. Vamos a mais uma interação? Sara Rabit. Oi, Sarinha. Eu nasci em um lar cristão, mas quando eu tinha 10 anos, começamos um estudo bíblico diferenciado, onde eu e minha mãe descobrimos muitas coisas novas que na nossa igreja não ensinava. No meio de muitas dúvidas, começamos a assistir a TV Novo Tempo e o programa Na Mira da Verdade. Deus foi falando aos nossos corações e transformando nossas vidas. Há 14 anos fazemos parte da família adventista e aos poucos minhas tias, tios e primos estão aceitando a mensagem também. Deus é fiel. Sara, eu não Olha que sabia dessa legal. história. Sara, nossa repórter, Aham. quando tinha 10 anos de idade, foi alcançada pelo programa Na Mira da Verdade. Hoje trabalha aqui com a gente, é uma jornalista, e você acompanhou uma das matérias feitas por ela no programa de hoje. E eu não sabia disso, que lindo. Deus abençoe, Sara, você e sua família. Muito bom. Carlos Henrique Alves, de São Paulo, se fosse eu ali, eu estaria revoltado, cheio de ódio, querendo justiça. Mas o Senhor escolheu perdoar no meio da dor. Isso me mostra o quanto eu ainda preciso aprender sobre quem eu sou e quem é o Senhor. É verdade, né? Vendo toda a injustiça do que fizeram com Jesus, a gente fica naquela, mas por quê e tal? A gente fica querendo, né? Mas se Jesus perdoou, né? A gente precisa aprender muito, tudo com ele, na verdade, né, pastor? Pois é, isso é muito interessante, né? E ele foi muito sincero. Uhum. Porque, de fato, eu acho que esse é meio que o óbvio para todos nós. A gente, com coisas muito menores, a gente quer brigar, a gente quer os nossos direitos sobre tudo aquilo que a gente pode. Mas a gente tem tanto a aprender com Jesus. E é por isso a importância de a gente sempre visitar este momento da época, do momento em que Jesus viveu, para aprendermos como nós devemos também lidar com as injustiças que são inevitáveis na nossa vida, né? Ellen White mesmo, ela diz, né, se todo dia a gente refletisse um pouco sobre o sacrifício de Jesus, como as coisas seriam diferentes na nossa vida, a nossa visão diante de tudo, e até mesmo essa comunhão nossa mais íntima com Deus seria totalmente diferente. Então fica para a gente refletir, né, a cada dia, refletir um pouquinho, pelo menos, no sacrifício de Jesus por cada um de nós. Quem mais? Rafaela Costa, Viamão, Rio Grande do Sul. Eu já quis desistir de muita coisa, inclusive de mim mesma, mas o Senhor não desistiu naquele momento mais difícil. Então talvez eu ainda tenha motivo para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigada, Rafaela, pela participação, por abrir um pouquinho o seu coração e, de fato, por mais que você pense em desistir, lembre-se que Jesus poderia ter desistido da cruz, mas não desistiu. Por mim e por você. Um abraço a todos e obrigada pela interação de todos. Pastor Éder. Muito bom. Eu fico refletindo sobre cada uma dessas falas e eu vi que ali até repetiu algumas vezes a expressão de Jesus poder ter desistido de nós, ele não desistiu. E não era esse o verso que estava em minha mente a princípio, mas eu me lembrei do que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, nos versos aqui que iniciam o capítulo, ele diz, né? Dificilmente alguém morreria por um justo. Você concorda comigo? Dificilmente você daria a sua vida por uma pessoa, por melhor que ela fosse. Isso é raro de passar pela nossa cabeça, embora por uma pessoa boa, alguém possa até ter coragem. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A gente às vezes busca relacionamentos, às vezes por interesses. O que essa pessoa pode me trazer de benefício? O que essa pessoa pode me oferecer? Só que quando a gente olha para a ótica divina, quando ele olha para cada um dos seus filhos, até Moisés escreve, né, quando Deus escolhe o povo de Israel, lá em Deuteronômio ele diz que ele não os escolheu porque eles eram o melhor povo na terra. Pelo contrário, eles eram um povo de cabeça dura, era uma turma, eram os menores em comparação aos povos ali à volta. Mas da mesma forma, quando a gente faz a pergunta, por que Deus me escolheu? O que eu tenho a oferecer? E a graça, ela mostra que de fato nós não temos nada a oferecer a Deus, mas ainda assim Ele nos ama.
ainda assim ele veio a este mundo e pagou um preço que nós nunca conseguiríamos pagar. E a pergunta que fica é: o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer diante da cruz, diante de uma revelação tão grandiosa do sacrifício de Cristo por nós? E aí eu me lembro de uma outra passagem que Paulo diz também aos Coríntios, lá no capítulo 2 da segunda carta que ele escreve, no verso 5 ele diz, no verso 14, ele começa falando, o amor de Cristo, ele nos domina. No verso 17 diz, o amor de Cristo, ele nos impulsiona. E aí, depois ele diz, quando nós estamos movidos por esse amor que um dia nos alcançou, nós nos tornamos novas criaturas nele. O nosso desejo para cada um de vocês é de que, assim como o exemplo do Otoniel, da sua esposa, da sua família, transformados, regenerados, isso não tem mérito algum no que eles fizeram. Foi a graça que os alcançou. É o poder de Deus que é o atuante lá na história bíblica e a gente acha que está distante de nós. O Otoniel é um exemplo disso. Deus continua atuando. Deus continua desejoso em nos salvar, de nos transformar. Nós éramos pecadores, mas Cristo nos escolheu, nos resgatou e deseja nos dar uma nova vida. O que a gente precisa fazer? Como a Darleide mencionou, permanecer nele. Não tem outro caminho. Ele diz, sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Então, se entreguem a Ele hoje. Busquem a Ele hoje. Aceitem o sacrifício que Ele já fez. E aí você pode pensar, não, mas eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou pronto. Ele derramou o sangue do Cordeiro ali na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperava perfeição quando Ele nos escolheu. Pelo contrário, Ele já sabia quem éramos nós. Ele já sabia o que tinha no nosso coração. Então aceite o chamado de Deus hoje. Ele quer te salvar. Ele quer te transformar. Só depende de você. E aceite esse chamado, esse convite que Deus faz para cada um de nós hoje. Aceite, se agarre a Ele e Ele te dará a salvação. Amém. Amém. O momento é hoje. É isso. Esse é o momento responder oportuno. a esse amor. Obrigada, meus amores, pela companhia. Que Deus os abençoe. Um excelente fim de tarde. E não perca, às 20h, nós temos o último encontro com o pastor Nelson Milanelli, meditando sobre o poder de Deus revelado na cruz num amor extraordinário. Deus abençoe e um feliz sábado desde agora. Verdade. Olha só, não perca a oportunidade de ir a uma igreja adventista mais perto aí da sua casa, viu? Encontreumaigreja.com ou joga lá no Google, Encontre uma Igreja. Você já vai achar a igreja adventista mais perto da sua casa, às 9h. A partir das 9, tem uma mensagem especial de Deus para o seu coração, tá bom? E segunda-feira a gente se encontra, se Deus quiser. Vem aí de saúde. Tchau, queridos. Tchau, Fiquem gente. com Deus.